sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovidio. Tudo bem com você? Estou aqui com o meu livro novamente. Eu não quero mais ficar com esse livro, hein? Eu quero dar esse livro para você, mas tá difícil. Mas também, eu acho que eu chutei alto. 1000 inscritos é muita coisa, né? Hoje nós estamos com 390, é isso mesmo, Gô? Isso. Estamos com 390 inscritos. Tá bom, mas para quem conseguiu 350 uma semana, nas outras 3 semanas só consegui mais 40. Mas força! Hoje nós vamos trabalhar um pouco, nós estamos fazendo toda uma construção de conhecimento na linha de algoritmos e lógica de programação. Eu quero que esse canal seja uma base para você que está começando a programar. É óbvio que conforme for passando o tempo, nós vamos trabalhando com as linguagens propriamente ditas. Por sinal, hoje é o nosso último vídeo de conceito. No nosso próximo vídeo a gente já começa a programar com aquele programinha deve ser. Aparecendo? Apareceu? Deve ter aparecido. Muito bem. Agora, nós falamos sobre o que é lógica de programação como um todo, como programar. Nós falamos sobre os operadores, para que servem os operadores, como que são suas estruturas. E hoje eu quero falar um pouco com vocês com uma coisa chamada variáveis, tá certo? Então nós temos as variáveis. Do mesmo jeito que nós temos as variáveis, nós temos as constantes. Qual é a diferença entre variáveis e constantes? O nome mesmo já diz bem o que é. Quando eu falo que uma coisa varia, significa que não é uma coisa certa, não é? Por exemplo, o usuário vai ter que digitar, ele vai ter um programa lá, e ele vai digitar a idade dele. Quando o programador fez aquele programa, ele sabe qual é a idade do usuário? Não sabe. Então, por exemplo, se o usuário for o Gabriel, ele vai digitar qual idade? 21. 21, muito bem. Aí, se o usuário for o Gustavo, que número que vai ser digitado? 14. 14. Se o usuário for eu, 34. Ou seja, olha só, 21, 34, 14. Então, naquele programa, eu tenho que ter uma variável que receba um número que eu não sei qual é. Tá ok? E a constante? Você na escola, e quem já fez aula de programação, todo professor usa o mesmo exemplo para falar sobre constante. Existe uma coisa chamada pi. Lembram do pi? Você já aprendeu o pi na escola, Gustavo? Já? O pi, que é aquela brincadeirinha, 3.14, alguma vamos imaginar que é só 3.14 mesmo porque é o que eu lembro. Se eu não me engano, acho que é 3, 14 e 15. Mas enfim, o pi, faça chuva ou faça sol, sempre vai ser 3,14. E o pi nunca vai ter outro valor, ou seja, isso é uma constante. Aí você pergunta, mas o que o pi tem a ver quando eu for programar? Digamos que você vai fazer um software de uma empresa que faça serra circular, tá? Então existe uma empresa que desenvolve serra circular. A gente aprendeu na escola que a área da circunferência é o quê? A área da circunferência é π vezes raio ao quadrado, certo? Nesse caso, o que acontece? Eu tô com um menino que está na escola, é isso mesmo a forma, Gustavo? Né? Se não for também, depois você edita. Não, mas é essa forma assim, eu lembro. O que acontece? O π sempre vai ser 3.14, nunca vai mudar. Agora, isso é um exemplo claro de constante. O R, que é o raio, vai variar. Quando for uma circunferência maior, o raio é maior. Quando for uma circunferência menor, o raio é menor. Então, o raio, nesse caso, é uma variável. Percebem a diferença entre variável e constante? Muito bem. Para a gente fechar esse conceito, até porque eu quero me policiar e fazer vídeos menores, ninguém merece ficar escutando eu falar 15 minutos. Quando a gente fala de variável, além de eu entender o conceito, a maneira mais fácil que eu tenho na minha cabeça de passar o conceito de variável é um espaço de memória que armazena um valor aleatório. Constante é um espaço de memória que armazena um valor fixo, tá certo? Aí é muito importante nós entrarmos nos tipos de dados. Tá? Eu dei um exemplo e fiz a brincadeira aqui com meus grandes amigos Gabriel e Gustavo de número, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai digitar uma idade,
ela sempre vai pôr um número inteiro. Concordam comigo? Não importa se hoje, que nem o Gustavo, ele tem 14 anos. Não importa se amanhã ele vai fazer 15, ele não vai pôr 14,9. Ele vai pôr 14. Tá certo? Não importa que hoje ele fez 14, ele não vai pôr 14, ou amanhã, ou ontem, sei lá, ele não vai pôr 14,1, não, ele vai pôr 14. Então sempre quando eu trabalho com idade, por exemplo, eu vou trabalhar com número inteiro. Tá claro isso para vocês? Agora, tem um campo onde eu vou digitar a minha altura. Então imaginem um programa onde eu tenho que digitar a minha altura. Se eu coloco para receber números inteiros, tá lascado, concordam ou não? Porque imaginem, ou a pessoa tem 1 metro, que é pequenininha, ou ela tem 2 metros, que é muito grande. Não existe. Então quando eu trabalho com altura, por exemplo, nós trabalhamos com um tipo de dado real. Tá clara a diferença? Que aí pode ser 1, 1,1, 1,2, 1,03, 1,04. Então olha lá, inteiro e real. Tudo bem? Outra forma que a gente pode trabalhar é quando eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou digitar o meu nome. Quando eu vou digitar o meu nome, eu vou trabalhar com um texto, que é o que nós chamamos de alfanuméricos ou caractere. Tudo bem? Então nesse caso também é texto, tá? Um exemplo que muita gente erra é no caso do telefone. Digamos que eu vou colocar o meu telefone eu vou colocar o meu telefone lá. Então meu telefone lá, 2440, não é meu telefone, hein? 5221, sei lá. Certo? Vai ter gente ligando pra lá, hein, Gu? O que acontece? Na opinião de vocês, isso aqui é um tipo de dado numérico ou é um tipo de dado caractere? O que você acha, Gabriel? Vamos ver se você lembra. É numérico? É numérico? E Gu, que nunca programou, mas o que você acha? Não é numérico. Ah, o Gabriel sabia, ele falou só para fazer essa ênfase no erro, certo? Por que não pode ser numérico? Tá vendo esse hífen? Se eu trabalho esse dado como numérico, ele vai fazer 2440 menos 5221. E sabe o que vai armazenar no banco de dados? Não vai armazenar isso aqui no banco de dados. Vai armazenar menos 2000 e alguma coisa. Tá certo? É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa mora na Rua das Freiras Sapeca, número 5. Esse número 5, ele não é numeral. Por exemplo, eu não vou somar Rua das Freiras Sapeca número 5 com Rua das Freiras Sapeca número 4 e vai dar Rua das Freiras Sapeca número 9. Tá certo? Por isso que a gente chama de alfanumérico. E um outro tipo de dado que é interessante nós falarmos, que é o tipo de dado booleano. Tá certo? O que é o tipo de dado booleano? Ele segue a álgebra de Boole, ele segue o conceito de Boole, que é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. 0 quando está desligado, 1 quando está ligado. Por exemplo, sexo. A pessoa vai colocar lá 2 vezes por semana, não, tô brincando, vai colocar lá o quê? Masculino, feminino. Então eu tenho lá uma flagzinha e esse masculino fica verdadeiro se a pessoa é do sexo masculino. Consequentemente, o feminino fica falso. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente fecha essa parte inicial que é muito importante, porque eu não gosto dessas pessoas que saem programando, já saem programando sem ter conceito. Esses conceitos dessas 3 primeiras aulas são fundamentais. Tudo bem? E aí, a partir da próxima aula, a gente começa a pôr a mão na massa, lá o hands-on, né? E aí eu vou usar um programa, a gente vai usar o Camtasia, Gabriel? A gente vai usar o Camtasia lá para poder aparecer a minha tela. Antes de eu dar tchau para vocês, eu quero apresentar o meu priminho. Meu priminho veio me assistir hoje, veio fazer uma participação. Na verdade, eu que vou fazer uma participação no canal dele. Vem cá, Gustavo. Aê! Oi. Esse aqui é o Gustavo. Se apresenta aí, Gu. Oi, Gustavo, meu nome é Gustavo e tem um canal aqui no YouTube chamado Gu Curiosidades. Gu Curiosidades? Sobre o que você fala lá? Então, eu falo sobre curiosidades. É óbvio, né? Vlogs e estou produzindo uma paródia. Ah, que legal, Gu. Gabriel, você coloca um link aí pro pessoal clicar. Então, ó, você que foi meu ex-aluno ou até mesmo que conheceu o canal agora, os nossos 390, na verdade tem 3 contas minhas, então são 387. Vocês 387, eu ficaria muito feliz se vocês seguissem o canal do meu primo. Eu gosto muito dele e o canal é bom. Se não fosse, eu não chamava ele para indicar. Tá certo? Então, a palavra-chave para continuar concorrendo
ao livro de Java, aqui usando games com Java, vai ser Gu Curiosidades, tudo junto, tudo bem? Então, quem gostou do vídeo, quem não gostou, quem está com dúvida, vai postar o comentário, hashtag Gu Curiosidades, tudo junto, beleza? Tchau, tchau, pessoal, até breve!